Olá, boa tarde. 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntário. A data foi criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1985. O objetivo é desenvolver o espírito de solidariedade nas pessoas e ajudar a construir uma sociedade melhor. Você vai ver também no Jornal da Assembleia. Candidatos aprovados em concurso público da Polícia Militar de São Paulo querem convocação imediata. Terça-feira de muito trabalho para os deputados, foram analisados e aprovados vários projetos de interesse da população. Governador eleito João Dória anuncia integrantes do futuro governo de São Paulo. Criada aqui na Assembleia, uma CPI para investigar a exploração sexual infanto-juvenil. Audiência pública discute a violência contra a mulher. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Hoje tem reunião do Colégio de Líderes com uma extensa pauta de projetos para deliberação dos deputados. Vamos agora ao vivo até o plenário Juscelino Kubitschek aqui da Assembleia, onde está o repórter Jorge Machado, que tem mais detalhes para a gente. Boa tarde para você, Jorge. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Há uma pauta extensa, como você disse. A reunião está marcada para começar às 15 horas no Salão Nobre da Presidência e a pauta é a remanescente da reunião de ontem. Defensoria. O projeto da Defensoria é o projeto de lei complementar número 49 de 2018, ele que altera a lei que criou a Defensoria em 2006. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o projeto de lei complementar 56, que dispõe sobre a extinção do Centro de Convivência Infantil do TCE. Do Ministério Público, mais um projeto, o projeto de lei complementar o 41 de 2018, que amplia o quadro de cargos de promotor de justiça. Também ainda do Tribunal de Justiça, o projeto de lei complementar número 7 de 2013, que dispõe sobre a criação de estrutura permanente para turmas recursais dos juizados especiais, e tem um outro projeto, que é o projeto 1014 de 2015, aquele que trata da taxa de desarquivamento de processos. Há ainda outros projetos a serem avaliados pelos deputados líderes. O PDL 12, que é o projeto de decreto legislativo de 2018, que trata das contas do governador de 2017. E ainda o projeto de lei número 273 de 2018, que trata do orçamento para o exercício de 2019. Aliás, há ainda uma audiência pública marcada para tratar desse assunto e a gente vai voltar falando mais sobre isso ainda no Jornal da Assembleia. E foram ontem, em sessão extraordinária, aprovados 4 projetos importantes que priorizam os servidores públicos. São propostas da Defensoria Pública, dos Tribunais de Contas e de Justiça, além do projeto do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual, inclusive, eu tinha pedido o requerimento de urgência que tinha sido aprovado. É um projeto importante porque cria os cargos de oficial de Defensoria Pública, que é um cargo importante no Ministério Público para que os promotores e os procuradores tenham assessoria para poder trabalhar e combater a corrupção no Estado de São Paulo. Aprovamos também um outro projeto da Defensoria Pública, dos servidores, o PLC 48, que trata da valorização desses servidores, e o do TJ também, do Tribunal de Contas. Todos eles, os 4, tratam da valorização dos servidores que estão com os salários defasados, arrochados. Então é um pequeno avanço do ponto de vista da valorização desses servidores. Eu também conversei com o defensor público Rafael Pitanga Guedes sobre a aprovação do projeto de lei complementar número 48 de 2018, tão logo terminou a sessão extraordinária. Vamos ouvir. É um projeto importante para a Defensoria Pública, uma vez que aperfeiçoa a estrutura da carreira do quadro de apoio, a carreira dos servidores da Defensoria Pública, e esse aperfeiçoamento na carreira, como tem sido os projetos da Defensoria, se volta no atendimento à população. Então a gente estimula o servidor a partir da sua capacitação, que se reverte em prol do atendimento à população, assim como também estimula a gestão interna das atividades e a eficiência administrativa, que é um objetivo da Defensoria, também naturalmente se reverte em prol do usuário do serviço. Os líderes dos partidos também receberam comissão de conciliadores que buscam incluir no orçamento verba para a remuneração dos facilitadores judiciais que atuam no Estado. Veja. A gente pode entender como uma lei que está em vigor, em pleno vigor,
mas não está sendo operacionalizada, não está sendo cumprida. Então, infelizmente, acabou sendo mais uma lei que dispõe de como fazer, do que fazer, de quanto pagar, regulamenta assim por completo toda a atuação desse profissional, mas que não está sendo cumprida pelo Estado. O mediador e conciliador não recebe nada, na verdade ele gasta para ir. Porque quando eu vou ao Sejusc, que é um centro judiciário de solução de conflitos, eu gasto com estacionamento, com alimentação para ficar à disposição o dia todo. Por que nós fazemos isso? O mediador e conciliador que nos assiste vai falar, faço isso porque eu amo, porque é gostoso, porque é bom, porque é legal, porque a gente ajuda as pessoas. Mas eu queria ser reconhecido e remunerado. Enquanto isso a gente está fazendo, na expectativa de que o Estado vai reconhecer. Só que a gente tem um gasto para isso. Então, na verdade, não é nem voluntário, é um trabalho gratuito. Candidatos de um concurso público para soldado da Polícia Militar, realizado no fim do ano passado, realizaram uma audiência pública aqui na Assembleia. Eles querem a convocação dos aprovados. A iniciativa desse encontro partiu do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, e o repórter Marcos Boemerade acompanhou. O edital número 321 de 2017, que previa 2.200 vagas entre homens e mulheres para o cargo de soldado PM de segunda classe da Polícia Militar, teve mais 668 candidatos excedentes aprovados. Eles ainda não foram convocados. A validade do edital expira em fevereiro de 2019. Por isso, o clima era de preocupação. Todos nós passamos por todas as etapas que os 2.200 que já foram convocados para a posse, né? Então a gente acha muita injustiça porque não foi fácil para ninguém. Concordo que os 2.200 também não foi fácil, porém a gente tem o direito. Presente na audiência pública, o deputado eleito, coronel Nishikawa, se emocionou com o depoimento de um dos candidatos aprovados, que por muito tempo foi assediado e por muito pouco quase teve a vida roubada pelo tráfico de drogas. Ele suplantou os desejos contra o pai dele e veio e prestou concurso, passou. E agora está querendo assumir uma coisa que ele sempre sonhou em ser. É por isso que eu me emocionei. Qual é o tamanho do seu sonho em poder servir a Polícia Militar? Nossa, meu sonho não tem tamanho. Quem denomina o seu sonho é você mesmo. É como a gente sempre fala, né? Então, você é responsável pelo teu fracasso ou pelo teu sucesso. O deputado estadual delegado Olim, do PP, também apoia os candidatos excedentes. De acordo com o parlamentar, o novo governo não deve gerar mais custos com novos concursos públicos. Certeza que o novo governo não vai querer esse gasto, que é outro concurso, outras pessoas esperando que eles já estão prontos, preparados para entrar. E outra, está faltando polícia na rua, quem está sofrendo é a população. Vamos para esse pessoal na rua, pessoal preparado, é isso aí. De acordo com o deputado Carlos Gianazzi, o atraso no preenchimento de vagas existentes pode caracterizar improbidade administrativa. As vagas existem e o governo abriu mais 2 outros editais, que são 2 novos concursos. E mesmo assim tem vaga para todo mundo. Mesmo com os 2 novos concursos, nós temos um déficit enorme de mais de 50 mil servidores na área da Polícia Militar. Então tem que chamar sim e nós vamos tomar providências aqui pela Assembleia Legislativa. Depois do intervalo, você vai saber dos trabalhos de várias comissões, como a de saúde, que discutiu o orçamento para o IANSP, o Instituto de Previdência Médica dos Servidores Estaduais. Voltamos já. Hoje tem reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para discutir o orçamento do Estado para 2019, no auditório Franco Montoro. E quem traz agora as informações ao vivo é a repórter Érica Rezende. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde para você também, Sérgio. Boa tarde a todos. Os deputados da Comissão de Finanças, Planejamento e Orçamento, eles têm uma audiência pública marcada para hoje, às 3 da tarde, aqui mesmo no auditório Franco Montoro. Esse é o momento de discutir o orçamento do Estado de São Paulo para 2019 e eles recebem várias entidades e representantes de instituições públicas que pedem mais recursos para o orçamento. O presidente desta comissão é o deputado Wellington Moura, do PRB. E ontem a comissão aprovou as contas do governo de 2017. Acompanhem na reportagem.
A reunião demorou menos de 5 minutos. Na pauta, um único item: a aprovação das contas do governador de 2017. Por unanimidade, foram aprovadas. Houve acordo com todos os deputados, nós colocamos em discussão, nenhum dos deputados quis discutir, foi então todos favoráveis aí ao relator, que aprova as contas do governador. O presidente da comissão salientou agora que o foco das próximas reuniões será o orçamento para 2019. Vamos começar a discussão aqui nesta comissão de finanças, para que possa então ir ao plenário e votação pelos 94 deputados. Acreditamos que o andamento será com certeza rápido, pelo menos aqui na comissão vamos pautar na próxima semana, para que a gente possa acelerar esses trabalhos e votar o mais rápido possível o orçamento. Os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais vão se reunir hoje no plenário José Bonifácio. Quem traz agora as informações ao vivo é o repórter Marcos Boemerad. Marcos, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Reunião programada para iniciar às 15 horas aqui mesmo no plenário José Bonifácio. Em pauta, 24 itens serão discutidos pela comissão. Além de muitos requerimentos, 2 projetos de lei da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, serão avaliados pelos parlamentares. É o PL 226 de 2017, que dispõe sobre penalidades administrativas a serem aplicadas por todo ato discriminatório por motivo de religião praticado no estado de São Paulo por qualquer pessoa jurídica ou física, inclusive a que exerça função pública. E também o PL 499 de 2017, que institui por lei a obrigatoriedade da cota étnico-racial de no mínimo 25% na composição dos conselhos estaduais de participação e controle social, incluindo-se os conselhos gestores. Essa proposta já existe aí no âmbito municipal e agora foi adaptada no âmbito estadual. O presidente da comissão é o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Volto com você, Sérgio. Obrigado aí pelas suas informações, Marcos. A Comissão de Saúde se reuniu para debater projetos de leis importantes para a população, entre eles o que trata do orçamento para o IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Dos 29 projetos de lei avaliados pelos parlamentares, 26 foram aprovados. A principal discussão foi em relação ao IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Representantes da Comissão Consultiva Mista do IANSP estiveram presentes na reunião. Eles temem que haja corte no orçamento da instituição para 2019. Para 2019, o governo de São Paulo aponta aqui para a Assembleia Legislativa um orçamento de 1.470 bilhões, mais ou menos. A gente espera que os deputados não cortem um centavo desse orçamento, dessa proposta. Ao contrário, a gente espera que os parlamentares apontem emendas que ampliem o orçamento para 2019. 1.400 bilhões não é um valor que resolveria os nossos problemas. É um valor para manter os problemas no nível que eles estão. O deputado estadual Marcos Martins, do PT, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, ressaltou a importância da presença e das reivindicações trazidas pela comissão consultiva da instituição. São cirurgias que são transferidas, atendimentos transferidos e a população, os servidores aqui do estado de São Paulo, cada vez sofrendo mais. E nós esperamos que o Estado cumpra a sua parte, assim como os servidores contribuem com uma porcentagem e o Estado teria que contribuir a mesma porcentagem. E não ocorre isso. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Edmir Chedi, do DEM, vai solicitar, através de um requerimento, a presença da superintendente do IANSP, Maria das Graças Bigal, para prestar esclarecimentos quanto aos desmandos constatados pelos servidores públicos. O IANSP é um instituto de previdência do servidor público. O servidor público contribui com 2% do seu salário bruto e o Estado entra com uma participação que ela não é igualitária. Os servidores públicos, com os 2% destinados do seu salário ao IANSP, eles repassam ao IANSP cerca de 1,050 bilhões de reais por ano.
E o governo do estado só vai colocar 370 milhões. Então é algo muito distante, né? É díspare isso, né? Você vê a empresa e o funcionário, cada um põe metade, coloca ali no plano de saúde e tal. O estado de São Paulo isso não ocorre. Membros da Comissão de Transportes e Comunicações também se reuniram aqui na Assembleia para discutir uma pauta extensa com 154 itens. Vários projetos foram aprovados, entre eles o que isenta moradores do pagamento do pedágio de uma praça da rodovia Raposo Tavares. Foram 65 projetos de lei analisados, 45 eram conclusivos. Entre os aprovados está o PL de autoria do deputado Márcio Camargo, do PSDB, que autoriza o Poder Executivo a isentar do pagamento do pedágio no quilômetro 46 mais 300 metros da rodovia Raposo Tavares, moradores de 10 bairros próximos ao local da praça. São 8 bairros ali que são penalizados por esse pedágio, justamente na divisa, e pelo fato deles não poderem mais ultrapassar, cortar a rodovia, senão eles levam uma infração ali, então fica mais caro. Então eles são obrigados hoje a pagar um pedágio para se deslocar dentro do município deles. Outros 65 itens eram requerimentos. Alguns tiveram pedidos de vista, mas 33 voltaram para a pauta pela importância do assunto a ser tratado. A gente já chega aqui sabendo o que deve ser feito. Ocorre que sempre tem requerimentos de convocação, muitas vezes, de representantes do governo. Aí aqueles que são governo não querem que esses representantes sejam convocados para aqui vir. Normalmente eles solicitam, poxa, vamos transformar isso em convite. Há uma negociação para que isso ocorra. Bom, mas e aí, o governo garante a presença do cidadão aqui que representa tal secretaria, ou empresa do governo, ou departamento, ou agência reguladora? Bom, sim, não. Ou se vota o relatório, o requerimento da forma que está, ou modifica, acreditando na palavra do colega. O deputado Ricardo Madalena, do PR, foi parabenizado pelo projeto de lei 53 de 2017, já aprovado nesta comissão e que agora segue para plenário. O PL proíbe a cobrança de taxas de adesão, mensalidades ou similares pela utilização de dispositivos eletrônicos, tags, para pagamento de tarifas de pedágio nas rodovias do estado. Esse projeto vem redimir esse grande erro que nós temos hoje através da Artesp, que criou em 2011 uma resolução até para dar uma transparência maior e dizer que é legal. E não é legal, é ilegal e é imoral esta cobrança em torno de R$20 de nós usuários das rodovias do estado de São Paulo para poder usar a cancela eletrônica. O presidente de Transportes e Comunicações, José Zico Prado, do PT, falou sobre a importância do encontro e do conteúdo discutido. A comissão é uma das comissões mais importantes da Assembleia Legislativa, porque fiscaliza a maioria das rodovias, que é chamada das melhores rodovias do Brasil. Os deputados da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais têm se empenhado para fechar o ano com pauta livre. Mais linhas de ônibus e mudanças sobre limites de municípios paulistas estão entre os assuntos debatidos na comissão. 17 itens na pauta da reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. A maioria foi aprovado, inclusive o requerimento do deputado Aldo Demarque solicitando o envio de um ofício à SP Trans para obter a instalação de uma linha de ônibus saindo da estação Grajaú, na zona sul de São Paulo, até o Jardim Casa Grande, passando pelo solo sagrado de Guarapiranga, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, e a Avenida Professor Hermann von Schering. Outro item aprovado na reunião de hoje foi o da audiência pública, um pedido do deputado Carlos Neder, do PT, para discutir a divisa entre os municípios de Salesópolis e Biritiba-Mirim. Por conta de uma legislação federal, não é possível remarcar a divisa entre estas cidades, impedindo a criação, por exemplo, de consórcios entre os municípios que poderiam distribuir responsabilidades e compensação financeira. Estamos preocupados porque não é uma questão de detalhes. Ela tem implicação, por exemplo, no que diz respeito aos direitos de cidadania, em que as pessoas moram num determinado território e não se sabe se ele pertence ou não a este ou aquele município. As pessoas residem num determinado território e recolhem seus impostos em outros municípios e acabam onerando, por exemplo, os serviços públicos do local em que se situam.
O presidente da comissão, deputado Paulo Correa Júnior, do Patriota, ressaltou o empenho dos deputados para fechar o ano com a pauta zerada. A primeira reunião do semestre foi muito produtiva. Claro que a gente estava com dificuldade de quórum, pois a pauta estava muito extensa na casa, né? Então, tinham outras comissões, tinha a questão dos projetos de leis dos deputados no período eleitoral, alguns projetos polêmicos na Assembleia, então que demandou um pouco de tempo. Mas, graças a Deus, conseguimos aqui praticamente finalizar todos os itens que tinham na pauta, com um pedido de vistas de um deputado apenas, né, de requerimentos, mas os itens de projetos de lei acabamos com todos e finalizamos, ou seja, os trabalhos deste ano, praticamente, com a pauta livre. A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa define os 10 artistas que receberão o Prêmio Inesita Barroso, uma das principais homenagens de São Paulo para a chamada música de raiz. Outros projetos importantes também foram debatidos e aprovados nessa reunião. Veja agora na reportagem da Priscila Silvério. Na pauta da 4ª reunião da Comissão de Educação e Cultura, 60 itens. 9 projetos de lei, entre eles o 1019 de 2017, de autoria do deputado Ricardo Madalena, do PR, que autoriza o Poder Executivo a incluir como atividade extracurricular obrigatória dos cursos do ensino fundamental e médio públicos a visita a asilos e instituições congêneres. Aprovado também o projeto de lei 289 de 2018, de autoria do deputado Luiz Carlos Gondim, do PTB, que dispõe sobre a implantação de horário de tempo integral para alunos autistas nas instituições de ensino do Estado e que elas sejam preparadas para atendê-los. Os parlamentares também decidiram pela criação de uma subcomissão do GEDUC, Grupo de Atuação Especial de Educação, que será coordenada pelo deputado Carlos Janazzi, do PSOL. Subcomissão para avaliar o plano estadual de educação, que tem que ser avaliado, né, anualmente. Nós temos várias metas que devem ser respeitadas e cumpridas durante 10 anos e o plano tem que ser avaliado também pela Assembleia Legislativa. Então, nós vamos organizar esse processo de avaliação aqui na LESP. Isso é importante porque a Assembleia é o órgão fiscalizador do Executivo. E ela tem que fiscalizar também as políticas públicas, nesse caso, política pública em relação à educação do Estado, que é uma pena. A gente sabe que na realidade não está boa, tem diversos problemas, deficiência, falta de estrutura, professor não valorizado, escola muitas vezes caindo a um pedaço e não tem um plano pedagógico efetivo, né, que possa permitir a evolução dos estudantes aqui no estado de São Paulo. Então, lógico que vamos analisar os dados de forma mais detalhada, para a gente trazer para cá em debate e posterior encaminhamento da MP. Os deputados decidiram, durante a reunião da Comissão de Educação e Cultura, os 10 indicados para o Prêmio Inesita Barroso, que vai acontecer no dia 1º de março do ano que vem. A lista completa com os nomes dos indicados ao prêmio está no site da Assembleia, al.sp.gov.br. Serão 10 pessoas ou grupos que produzem, que cantam, que tocam música de raiz, em homenagem a uma pessoa que tem uma história linda, né, e muito fez pela música de raiz caipira aqui do estado de São Paulo, que é Inesita Barroso. O governador eleito João Dória anuncia integrantes do futuro governo de São Paulo. Os detalhes depois do intervalo. Estamos de volta com o Jornal da Assembleia e a repórter Silvia Garcia tem agora informações ao vivo dos trabalhos dos deputados nesta quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Boa tarde para você, Silvia. Tudo bem com você, Sérgio? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Agenda cheia hoje, bem movimentada aqui na casa. Hoje tem reunião da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. A pauta extensa vem aí com 36 itens. Ela começa a partir das 3h30 e acontece aqui do meu lado no plenário Tiradentes. Na presidência está o deputado Teonílio Barba, do PT. Depois, às 4h30 da tarde, tem sessão plenária no plenário Juscelino Kubitschek. E mais tarde, às 7h da noite, no auditório Franco Montoro, tem um ciclo de palestras para combater a intolerância religiosa. O evento, Sérgio, tem o apoio do deputado Campos Machado, do PTB. Sérgio. Perfeito. Obrigado, Silvia. O deputado Marco Vignoli, líder do PSDB na Assembleia Legislativa, assumirá a Secretaria do Desenvolvimento Regional a partir de janeiro.
O deputado Fernando Capês, também do PSDB, comandará a Fundação Procon de São Paulo. O anúncio foi feito ontem pelo governador eleito, João Dória, que indicou também o novo secretário da Habitação do Estado. A repórter Silvia Garcia acompanhou. O atual presidente do Secov, o Sindicato da Habitação de São Paulo, Flávio Amari, é o novo secretário da Habitação do Estado. Amari é formado em administração com pós em economia. Com décadas de experiência no setor privado, o novo secretário quer priorizar as políticas público-privadas para diminuir o déficit neste setor. É um conjunto de ações que nós temos que trabalhar, atendendo principalmente a população mais carente. A gente tem que buscar um viés de agilizar o processo de aprovação, desburocratizar, simplificar todo o processo de licenciamento dos empreendimentos. Isso ajuda bastante a diminuir o déficit habitacional, em conjunto com ações e políticas públicas, com ações na área de regularização fundiária, desfavelização, buscar sim atender essa população nos centros, com ações concretas dentro dessa linha, também com investimento privado, com parceria público-privada, que é muito importante e deve ser também o coração da nossa atuação na área habitacional no Estado. Marco Vignoli deixou claro que vai aproximar as prefeituras do governo através de tecnologia. Nós precisamos ter uma relação que aproxima os municípios do governo do Estado, mas que também cobra depois a melhora de índices. Nós vamos ranquear os municípios e fazer de forma inteligente essa modernização. Muita videoconferência, o protocolo inteligente, digital, aquela história de ter um ofício perdido no governo do Estado de São Paulo durante tanto tempo esperando uma resposta não vai acontecer. Às vezes o não é melhor que o sim em certo momento para que o prefeito possa buscar uma solução alternativa. Nós devemos fazer isso de forma mais ágil e também cobrar resultado deles. Uma nova pasta, um novo conceito de tratamento junto com as prefeituras, junto com os prefeitos, do relacionamento, trazendo a tecnologia, dando um caráter de inovação ao governo do Estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, o Flávio Amari, que é uma pessoa conhecedora, do setor da habitação. Acho que é um governo muito bom do ponto de vista técnico, faltam ainda alguns nomes a serem anunciados. A gente espera com expectativa essa formação do governo do Estado, faltando ainda 30 dias para que esses nomes assumam. Acho que isso é muito importante para que possa dar andamento e colocar o governo acelerando já no começo de janeiro. Além dos secretários, Dória confirmou o nome do deputado Fernando Capês no comando do PROCON a partir de 2019. Já foi convidado, já aceitou e será o próximo presidente do PROCON. Uma nova CPI aqui na Assembleia Legislativa vai investigar a exploração sexual infanto-juvenil. A CPI já tem presidente, vice e relator. E os deputados devem fazer reuniões itinerantes para colher depoimentos em todo o Estado. Quem presidiu a primeira votação foi a deputada estadual pelo PCdoB, Leci Brandão. Comissão Parlamentar de Inquérito, Exploração Infanto-Juvenil. Havendo um número regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente e de vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. O nome de Paulo Correia Júnior, do Patriotas, foi sugerido pelo deputado Wellington Moura, do PRB. A sugestão foi acatada por unanimidade. Eu vejo que nós conseguiremos, a partir de então, colher todos os dados peculiares de suas regiões e aí então fazer esta sessão virar uma CPI itinerante. Essa CPI itinerante vai ouvir as denúncias nas câmaras municipais e aí então chamar o Ministério Público, a polícia, mexer com o tema e ter um cronograma bem extenso de atuação dessa CPI. Já à frente dos trabalhos, o presidente da CPI eleito comandou a votação para a escolha do vice. Foi eleita a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. É um assunto extremamente triste e doloroso, mas tem que ser enfrentada. Eu acho que nessa CPI nós pretendemos colocar o dedo na ferida, não só acionar e levantar aqueles que são os exploradores das crianças, os exploradores que violentam a infância, fazendo com que as crianças venham a sofrer marcas para o resto da vida. Por último, também por unanimidade, foi definido o nome do parlamentar Ed Thomas, do PSB, como relator da investigação. Eu creio que ela não pode ser mais uma CPI. A ideia passada e um cronograma de trabalho que nós podemos passar ao presidente e ao deputado Paulo Correia é de in loco, de estar lá no Porto de Santos, como na região oeste, da onde eu venho, como em Sorocaba, da onde vem a Maria Lúcia Amari, como convocar as placas religiosas num ajuntamento muito grande, mas aí entra a parte mais importante desta CPI, que é a informação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, que é a denúncia.
Audiência pública na Assembleia Legislativa discutiu a violência contra a mulher, uma iniciativa das deputadas Leci Brandão, do PCdoB, e Márcia Lia, do PT. Participaram do debate intitulado 16 Dias de Ativismo, Mulheres Enfrentando a Violência, representantes do Legislativo, Executivo e de entidades sociais. Ângela veio em nome da União Brasileira de Mulheres. É importante esclarecer as mulheres, punir o agressor, mas mais do que isso, vencer uma cultura que permite que as mulheres sofram violência apenas porque são mulheres. Por isso está junto o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Judiciário e as pessoas organizadas na sociedade civil, através das entidades, cumpre essa tarefa tão importante de trazer o tema e para que nós possamos, de fato, superar esse drama que vivem as mulheres no Brasil. Flávia Costa é gestora executiva das ações do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Falou dos avanços e dos desafios. Quanto mais nós nos unirmos, seja no Legislativo, no Executivo, os movimentos sociais organizados e as mulheres que precisam, de discutir as políticas de sua vida, porque nós somos, a dona das nossas vidas, mas geralmente quem decide, e aí você ter esse movimento coletivo é também para 2019 um grande aprendizado e um grande momento de luta para a manutenção dos órgãos de políticas para as mulheres. Enquanto a audiência pública acontecia, foi aprovado em caráter de urgência na Casa o requerimento que pede a criação de uma comissão permanente de defesa e dos direitos das mulheres na Assembleia Legislativa. Notícia comemorada pela deputada Márcia Lia, do PT, que falou sobre a importância de mais este avanço. A gente sabe que juntas nós somos fortes, então a ideia é juntar forças mesmo, Então, uma coisa que a gente acha fundamental nessa discussão das mulheres é de que a gente já fizemos inclusive isso, que a gente tem um levantamento dos projetos de lei que melhorem a vida das mulheres. Nós vamos ter uma pessoa agora que vai fazer a apresentação desses projetos. Nós temos muitos projetos aqui na Casa que poderiam ser votados, que estão em condições de serem votados e que a gente acredita que a gente só vai conseguir fazer com que eles caminhem se a gente tiver uma força movimentando esse tipo de projeto e essas iniciativas. Por hoje é só. O Jornal Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, ou pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.